23 de agosto de 2023, estamos na lição de número 150, reunião dominical de estudos sobre filosofia Rosa Cruz, conceito Rosa Cruz do Cosmo. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3, atividade da vida, memória e crescimento anímico, parte 5b. Convido a todos os irmãos e irmãs para fazermos juntos a oração do estudante. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que nós possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis a Ti, ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Vamos dar início à leitura da lição. A missão do purgatório é erradicar os hábitos prejudiciais, tornando impossível sua gratificação. O indivíduo sofre exatamente o que fez sofrer aos outros, com sua desonestidade, crueldade, intolerância ou o que for. Em virtude desse sofrimento, aprende a agir honesta, gentil e pacientemente com os demais no futuro. Assim, em razão da existência desse estado benéfico, o ser humano aprende a virtude e a reta ação. Quando renasce, está livre de maus hábitos, ou pelo menos as más ações que vem a cometer serão frutos da sua livre vontade. A tendência a repetir o mal das vidas passadas subsiste, mas devemos aprender a agir com retidão, conscientemente e por vontade própria. Tais tendências tendem-nos, eventualmente, proporcionando-nos oportunidades de autodomínio e de inclinação para a virtude e a compaixão, opondo-nos à crueldade e ao vício. Contudo, para indicar a ação reta e ajudar-nos a resistir às ciladas e ardis da tentação, temos o sentimento resultante da purificação dos maus hábitos e da expiação dos maus atos das vidas passadas. Se ouvimos e atendemos sua voz e evitamos o mal que nos incita, a tentação cessa. Então nos libertamos dela para sempre. Se caímos, experimentamos um sofrimento mais agudo do que o anterior, porque o destino do transgressor é muito duro, até que aprenda a viver pela regra de ouro. Mesmo assim, não temos ainda chegado ao fim. Fazer o bem aos demais esperando que eles nos retribuam é essencialmente egoísta. No devido tempo, aprenderemos a fazer o bem sem considerar como estamos sendo tratados pelos outros. Como disse Cristo, devemos amar até os nossos inimigos. Há um benefício inestimável em conhecer o método e o objetivo da purgação, pois assim poderemos nos antecipar e começar a viver nosso purgatório aqui e agora, dia a dia, avançando muito mais depressa dessa maneira. Na última parte dessa obra é dado um exercício cujo objetivo é a purificação, como ajuda ao desenvolvimento da visão espiritual. Consiste em recordarmos os acontecimentos do dia, nos recolhemos à noite. Contemplam-se, então, os acontecimentos do dia em ordem inversa, fixando-os especialmente em seu aspecto moral e considerando onde e quando se agiu com retidão ou erroneamente em cada caso particular por pensamentos, atos e hábitos. Julgando-nos assim, dia após dia, esforçando-nos por corrigir erros e más ações, podemos praticamente diminuir, talvez até suprimir, a necessidade do purgatório, capacitando-nos a passar diretamente ao primeiro céu, depois da morte. Se dessa maneira sobrepomos-nos conscientemente às nossas debilidades, estamos também conseguindo um avanço material na escola da evolução. Ainda que fracassemos em corrigir nossas ações, fica-nos um enorme benefício em nos julgarmos. Esse auto-julgamento gera aspirações para o bem, que no devido tempo frutificar-se-ão seguramente em ações retas. Revendo os acontecimentos do dia,
e censurando-nos pelo mal feito, não devemos esquecer a aprovação impessoal do bem praticado, determinando-nos a agir ainda melhor. Desse modo, fortificamos o bem pela aprovação, assim como debilitamos o mal pela reprovação. O arrependimento e a reforma são fatores poderosos para encurtar a existência no purgatório, pois a natureza jamais despende esforços em processos inúteis. Quando compreendemos o erro de certos hábitos ou atos em nossa vida passada e nos determinamos a eliminá-los ou a desfazer mal feito, expurgamos suas imagens da memória subconsciente, de modo que depois da morte já não estarão ali para julgar-nos. Ainda que não possamos dar compensação por um erro cometido, a sinceridade do nosso arrependimento bastará. A natureza não visa desforro ou busca vingança. Pode ser dada à vítima ou recompensa em outra forma. Muitos progressos normalmente reservados para vidas futuras serão conseguidos pelo ser humano que aproveita uma oportunidade sem hesitação, julgando-se a si mesmo e eliminando os vícios pela reforma do seu caráter. Essa prática é enfaticamente recomendada. É talvez o ensinamento mais importante dessa obra. Essa reunião está sendo dividida em duas partes. Na primeira parte dessa lição, nós falamos bastante sobre o purgatório. E aí eu quero perguntar para vocês, ficou alguma dúvida, algo que vocês queiram relembrar sobre o purgatório, ou podemos seguir já para a retrospecção? Então hoje nós vamos falar sobre 3 terminologias Rosa Cruzes: retrospecção, natureza e a regra de ouro. Iniciando pela retrospecção. Quando se pergunta o que é retrospecção, se você jogar no Google, o Google vai dizer que essa palavra é uma palavra do termo latino que significa olhar para trás. Uma observação, uma análise de fatos e acontecimentos relativos ao passado. Fatos que não se alteram mais, já foi. Não é possível modificá-los, porém, é nosso dever usá-los como bússola para evitarmos cairmos nas mesmas cascas de banana. Se jogarmos no Google, o Google vai nos dizer que a retrospecção é olhar para trás, é fazer uma análise do passado, do que já aconteceu. E não olhar pelo retrovisor. Esse é o termo popular aí, o significado do termo retrospecção. Porém, para nós, estudantes da Fraternidade Rosa Cruz, essa terminologia, quando nós falamos retrospecção, nós estamos falando do exercício esotérico mais valioso do que qualquer outro método para adiantar o aspirante no caminho da realização e evolução. Nenhum outro método é tão poderoso e tão eficiente quanto o exercício esotérico de retrospecção. Por que nós devemos praticar o exercício esotérico de retrospecção? Primeiro, o exercício esotérico de retrospecção é considerado, como eu disse, um exercício para elevação da alma e do caráter. E não há outro objetivo para nós estarmos nesse plano, estarmos nesse processo de evolução que não seja para elevarmos a nossa alma e o nosso caráter. O indivíduo que pratica regularmente a retrospecção passa por uma transformação e uma reformulação de caráter, passa por um despertar espiritual, segue em passos largos, em passos firmes na sua caminhada evolutiva e se adianta muito no processo evolutivo, passa a ser um vanguardeiro, caminha na frente. Quem conhecer uma pessoa hoje, suponhamos que nos próximos meses a mesma pratique o exercício de retrospecção de forma correta, séria e disciplinada, caso você a reencontre após esse período, você não irá reconhecê-la, pois o indivíduo já não será mais o mesmo. Valores, comportamento, forma de falar, forma de vestir, muita coisa, uma grande metamorfose já aconteceu. E, normalmente, o Max Endel até diz isso, que num curto período, que se o indivíduo fizer a retrospecção num período de 6 meses, é o suficiente para acontecer essas e muitas outras evoluções. Não é apenas um exercício, né? O exercício de retrospecção.
é o exercício mais valioso para nos adiantar, para adiantar o aspirante no seu caminho evolutivo. O seu efeito é tão profundo que ele capacita quem o pratica com seriedade e repetidamente a aprender lições dessa e de vidas futuras. O nosso grande objetivo é a evolução, é caminharmos para frente e para cima. Isso quer dizer avançarmos em nossa vida física e nos autodominarmos, estarmos em plena posse do nosso autocontrole, permitindo assim que as rosas floresçam em nossa cruz, que o nosso sangue, nosso veículo ego, seja purificado de todo desejo e o autocontrole seja, enfim, alcançado e dominado. Nossas experiências físicas servem para nos elevarmos, seja ela que você possa julgar de cunho positivo ou de cunho negativo. Daqui a pouco nós vamos falar mais profundamente sobre isso. Ela eleva o nosso espírito, que através das experiências vivenciadas dia após dia vão nos tornando um espírito, um ego cada vez mais forte. Nós temos todos os dias a oportunidade de avançar em nossa parte espiritual, através das experiências terrenas, pois aqui é o campo de evolução. Todos os demais reinos pós-morte nos servem para a assimilação das coisas que vivenciamos, das experiências que tivemos aqui, dia após dia. Por isso a importância de não negligenciarmos a nossa vida física. Se nosso objetivo principal é avançar na parte espiritual, é de extrema importância que dediquemos certa parte do nosso tempo para tal objetivo, sim ou não? Sim, certeza. Pois a parte espiritual é o quê? Eterna. E a parte física, temporária. Tem um tempo para fazer isso? Tem. Uma coisa que eu achei muito interessante, e é legal nós pensarmos, refletirmos sobre isso, se nós colocarmos em uma balança o tempo que nós dedicamos à nossa parte física, que é padrão, que é necessária, tá? Comparada com o tempo que é solicitado, não é nem o tempo que é feito, o tempo que é solicitado pelo conceito Rosa Cruz, na parte espiritual, nós podemos pensar da seguinte forma: se analisarmos bem a fundo, nós veremos que nós dedicamos cuidados à manutenção do nosso corpo denso, às vezes muito mais tempo do que na verdade nós devemos dedicar, por exemplo, ao nosso ego. Então, por exemplo, a título só de informação, tá? Não a título de deixar isso de lado, tá? Por favor. Quando nós vamos fazer uma refeição, nós fazemos em média 3 refeições por dia. Vamos colocar o almoço, o café e uma janta, ok? Que nós levamos aí 30 minutos cada um. Temos aí 1h30. Colocar aqui 2 banhos aí de 15 minutos, nós temos mais 30 minutos, certo? Então esse seria o tempo que nós mantemos para poder cuidar ali da manutenção do nosso corpo físico, que é temporário. E aí, vamos colocar que faça mais um exercício, leve aí mais 60 minutinhos, temos aí uma média de 3 horas dia, ok? A cada 8 dias, um dia fica só para essas tarefas. Então passou 8 dias, um dia ficou referente a essas tarefas. Nós devemos observar e chegar à conclusão de que tudo aquilo que é cuidado tende a crescer. Uma árvore, ela sempre vai tombar para o lado que ela está se inclinando. O lado que ela está inclinada é o lado que ela tende a cair. E aí a pergunta que eu quero fazer, que eu trago para todos nós é: qual é o tempo que você tem separado para cuidar do seu espírito que é eterno? Isso ocorre quando você estuda, ensina, aprende, assimila os ocorridos do dia diário, do dia que você passou e faz os exercícios esotéricos. Daqui a pouco nós vamos falar de quanto tempo. Mas é importante, nós como estudante, pensarmos o tempo que nós dedicamos a algo que é situacional e o tempo que nós realmente dedicamos a algo que é eterno. Mais uma vez, deixando claro, não é para negligenciar. Agora não vou mais tomar banho, vou ficar orando. Não é sobre isso. Mantenha. Mas que a parte espiritual também tenha um tempo separado para... assim como você tem um tempo certo para poder fazer uma refeição, que a parte espiritual também tenha um tempo certo para poder exercê-la. Devemos fazer o exercício esotérico de retrospecção, porque o valor da retrospecção é enorme e ultrapassa a imaginação.
Porque, em primeiro lugar, nós efetuamos o trabalho de restauração e de harmonia consciente e em menor tempo do que necessário durante o sono. Ou seja, nós precisamos de um menor tempo para fazer toda a reparação, a restauração do nosso corpo. E assim, nós ficamos uma maior parte da noite disponível ao trabalho externo, o que não seria possível de outra maneira. Em segundo lugar, nós vivemos o nosso purgatório, o nosso primeiro céu, todas as noites, introduzindo em nós, como um sentimento correto, a essência das experiências diárias. E, por conseguinte, escapamos do purgatório após a morte e também economizamos o tempo de permanência no primeiro céu. Esse é mais um porquê de você fazer a retrospecção. Por último, mas não menos importante, mais um grande porquê, tendo extraído diariamente a essência das experiências que dão crescimento anímico e tendo-as amalgamado ao espírito, nós passamos a vivenciar realmente uma atitude mental e a nos desenvolver por linhas que ordinariamente nos estariam reservadas para vidas futuras. Nós começamos a nos adiantar muito. E pela fiel execução desse exercício, nós apagamos dia a dia as ocorrências indesejadas da nossa memória, de modo que os nossos pecados são apagados e a nossa aura, as nossas auras começam a brilhar como ouro espiritual, extraído da retrospecção das experiências diárias. Desse modo, nós atraímos a atenção de quem? Do mestre. Do mestre. Do mestre. Então entendemos o porquê devemos fazer a retrospecção. Alguém gostaria de acrescentar algo? Alguém que está em casa gostaria de acrescentar algo além do que foi falado sobre o porquê de fazer a retrospecção? Além de adiantar, né, o tempo que a gente passa também lá no purgatório, né? Exato. Além de adiantar o tempo do purgatório, do primeiro céu também. Primeiro céu também. O que dá mais oportunidade, mais velocidade para o nosso crescimento, para atingir o nosso objetivo, que é o quê? Nos tornarmos um Deus criador. Né? Outros seres já alcançaram essa... Alguém que está em casa gostaria de falar? Sim. Também, além do crescimento para as próximas vidas, eu penso também que agora, no nosso dia a dia, a nossa vida, nossa consciência fica mais defumada e a gente tem, vamos dizer assim, uma qualidade de vida melhor, porque a gente fica mais sereno, tendo a certeza de que nós estamos procurando ser melhores pessoas. Perfeito, perfeito. E você falando isso também me veio aqui, além também desse benefício próprio, e talvez algo que nós não tenhamos a ciência e talvez seja melhor que não tenhamos, é o entorno, né? Porque quando nós começamos a melhorar, quando nós começamos a ascender, nós elevamos muita gente. Então tem um efeito muito grande, né? Quando você joga uma pedrinha no rio, ela não afunda e acabou. Ela tem diversas ondas que ela causa. E então, além de toda essa vantagem que a retrospecção nos dá, um outro motivo também, né, é que nós conseguimos acrescentar, ajudar outros que nós não temos nem ideia. E isso de maneira assim, muito silenciosa, muito serena, sem alarde, sem falar para ninguém o que estamos fazendo e o que está acontecendo. As pessoas realmente percebem e absorvem. Daí a nossa grande responsabilidade, como sempre é dito em nossas reuniões, a nossa responsabilidade de continuar fazendo, de continuar pensando no bem, porque não é só nós quem avançamos ou recebemos, nós estamos contribuindo sistematicamente e realmente para o bem ou não das pessoas à nossa volta. Perfeito, perfeito, Terezinha. Obrigado por compartilhar, viu? De esperar essa
quando ele falou de jogar a pedra, o bem, ele reverbera a vida das pessoas através de nós. E o mal também. Porque quando a pessoa não faz essa reflexão, né, que aqui estamos chamando de retrospecção, voltar, né, à memória, rememorar aquilo que fizemos durante o dia, e refletirmos sobre aquilo. E às vezes a gente perde tanto tempo pensando numa possível injustiça que tenhamos sofrido durante o dia, e aí ficamos alimentando aquilo, remoendo, e ao passo que se a gente pensa aquilo que nós fizemos durante o dia, está nos elevando. Não valorizar, talvez, um ato, uma injustiça que tenhamos sofrido durante aquele dia, porque, como todos nós estamos comentando e falando aqui, é muito melhor a gente pensar naquilo que nós fizemos do que naquilo que foi feito a nós mesmos. Até porque também, né, o que vem do externo nós não temos muito controle, nós temos controle como nós vamos reagir, né, e como nós vamos assimilar. Então acho que faz muito sentido essa colocação que você nos trouxe também. Fernando, sim, eu tenho uma dúvida, né, que eu falei que eu ia colocar no grupo, eu terminei não colocando, porque não encontrei a fonte. Assim, quando fala da retrospecção e de não ficarmos remoendo as coisas erradas que nós fizemos, né? Um mês, uma semana, eu li em algum lugar assim, que nós devemos fazer no final da semana, né? Sábado, se for, a retrospecção da nossa, além da retrospecção diária, a retrospecção da semana. Igualmente no mês, igualmente no ano. Se você considerar o exercício de retrospecção como uma atividade intelectual, aí eu concordo com você, Terezinha, de fazer isso. Só que o exercício de retrospecção da Fraternidade Rosa Cruz não é uma coisa intelectual. Então, quem falou isso, se é quem falou ou quem falou, não entendeu nada que é o exercício esotérico de retrospecção da Fraternidade Rosa Cruz. Não existe esse negócio de balanço semanal, mensal e anual. Isso daí é uma coisa intelectual, né? Porque primeiro que ele é devocional. Tanto é que, como foi explicado aqui, quando você deita para fazer, você não fica pensando cronologicamente no evento que aconteceu e depois cronologicamente no outro evento, cronologicamente no outro evento. Se você fizer isso, você não está fazendo retrospecção, você está fazendo retrospectiva, está fazendo outro nome, mas não tem nada a ver, não tem nada a ver com retrospecção. Você tem que deitar, como foi falado aqui, né? Você tem que deitar serenamente, quase até sem você perceber ou sem você focar, vai começar a aparecer os eventos que te deram mais impacto como efeito. E junto com o efeito, a partir do momento que você digere aquele efeito, ou seja, pelo arrependimento e reforma íntima, se for um mal que você achou cometeu, ou se for uma gratidão que foi uma coisa que você cometeu, automaticamente, depois do efeito, parece a causa. Mas isso é um processo natural de coração devocional. Sua mente está ali fazendo quase nada, entendeu? Aliás, é bom mesmo que ela não faça nada, porque ela vai atrapalhar se fizer, entendeu? Exato. E também, Teresa, como você disse, o exercício de introspecção não é um exercício de culpa, de autoflagelamento. Não é esse o propósito. Se você, por exemplo, chegou sábado, você começa a retornar as cascas de banana que você caiu na segunda e na terça, aí virou o quê? Virou autoflagelamento. Putz, que nossa. E aí, então, realmente, não... O ideal é fazê-lo do dia... Esquecer. E esquecer. Não há mais o que pode ser feito, às vezes, né, se feriu alguém ou se teve alguém que você queira se desculpar, no dia seguinte você pode tomar uma ação para tal. E fique tranquilo, fica tranquilo, mas tranquilo, que as espirais dentro das espirais vai fazer aparecer de novo a mesma situação a qualquer momento. E é bom você nem saber que momento que é. Não se preocupe. Sim, porque você pode morrer na véspera. Exato. Não se preocupe. Mas, independente do que tenha acontecido no dia atual, a partir do dia seguinte, Terezinha, acabou.
Tem que realmente morrer e renascer. Tá? E daí para frente, segue um novo ser. Faz sentido para você, minha amiga? Tem uma frase interessante que marca isso, Terezinha. Se você não vira a página, você nunca chegará ao fim do livro. Forte. Certo. Muito obrigada. Posso fazer um comentário sobre a sua apresentação? Pode falar. Queria falar também que a retrospecção ajuda na restauração do corpo denso também, né? Sim. Porque você fazendo uma retrospecção, você não vai ter valores de sonhos, né, no caso, que você acha que atrapalha um pouco, né? Na realidade, Thiago, já que você levantou isso, a retrospecção ela tem uns efeitos incríveis na mesma noite que você a faz. Primeiro é o seguinte, se você fizer uma retrospecção muito bem feita, como você bem indicou aí, na realidade, você ajuda o seu corpo vital a restaurar o seu corpo denso. O efeito que você vai sentir no outro dia é um efeito positivo no seu corpo denso, mas porque o seu corpo vital teve pouco trabalho de restauração, já que a maior parte da restauração você fez durante a retrospecção. E o segundo valor da retrospecção na mesma noite é você se liberar o mais rápido possível para trabalhar como auxiliar invisível, ainda que inconsciente, do outro lado. Né? E o terceiro efeito também na mesma noite é você conseguir fazer o exercício de concentração matutino. Porque só consegue uma pessoa fazer um bom exercício matutino de concentração quem fez um bom exercício noturno de retrospecção. Se você não fizer retrospecção, você não faz concentração. Você faz o quê? O intelecto da retrospecção e o intelecto da concentração, ou seja, você não fez exercício esotérico. Ah, entendi. Só mais uma coisa. Isso significa o seguinte, que quando a gente fica se autopunindo, né, pelas coisas do passado, da semana passada, trazendo coisas de lá do passado para agora, então isso, na verdade, termina nos prejudicando, detonando o meu corpo físico. E ao invés de me ajudar, isso faz me atrasar e não me permitir eu desenvolver espiritualmente, mesmo assim, eu fisicamente eu termino me detonando, ficando cansada e não alcançando o objetivo. Pior do que isso, esse é um dos grandes geradores de doença e enfermidade no ser humano atualmente. Um dos maiores, inclusive, é esse. Exato. E essa autoculpa, assim, uma opinião muito particular, tá? A autoculpa para mim é você viver um inferno na Terra. Muitas vezes as pessoas gostam de viver porque elas gostam de um carinho. Sim. Tá? Então, a hora que se autoflagela, está esperando que alguém massageie o ego dela. Exato. Entendeu? Ou seja, a astúcia atlante totalmente... Tchutchuca. Essa atitude em algumas pessoas tem um quê de aprovação. Porque é uma bela justificativa para não fazer. Sim. Eu não consigo, eu estou aqui em deprê. Porque eu não consigo, porque eu fiz tanto mal com o fulano, enquanto eu não reparar, então vai lá e repara, vai lá e peça perdão para ele. Não, eu não posso, porque eu ainda tenho um pouco de orgulho, aí fica naquela roda, entendeu? Aí cai numa cama doente, aí rapidinho resolve. Ainda perde oportunidade. Exatamente. Eu só pegando esse gancho, eu adicionaria que o efeito é você se evoluir, mas o propósito é você ser um auxiliar invisível, né? E ajudar à noite, né? Sim. Então você faz toda a reparação do corpo e você vai mais rápido ajudar quem precisa. Esse é o objetivo da retrospecção também, né? E claro que você lá vai restaurar seu corpo mais rápido, isso é o efeito, né? Dentro do seu corpo. Mas o propósito é ajudar, auxiliar invisível, né? Se ficar nesse autoflagelo, igual ela está imaginando, não é retrospecção, né? Não é feita a retrospecção de forma nenhuma. Se cair uma lágrima e chorar, então, ferrou. Aí você não vai ajudar do lado de lá de jeito ferrou. nenhum. Terezinha, nós como estudante, nós precisamos entender assim, piamente de que o que nós hoje, por não ter um termo mais adequado, julgamos como mal, é apenas um processo evolutivo. Tem coisas que nós só vamos aprender se nós cairmos. Então, às vezes, caiu,
se esforça, se empenha para que não caia mais. Entende? Aham. Então, o cair não é o fim do mundo. O cair no mesmo buraco, na mesma armadilha, você tá ficando ali dentro de espiral não tá saindo do lugar, tá patinando, tá caminhando em esteira. Agora, a partir do momento que pisou na bola, pisou feio, beleza, no dia seguinte levantou, cabeça erguida, teve a oportunidade para cair de novo, não caiu, lição aprendida. Sacode a poeira e dá a volta por Às cima. vezes não é nem que teve a oportunidade, apareceu de novo. Eu acho que é igual o Carlos falou, a pessoa tem que deixar o orgulho de lado. Se você errou com o outro, deixa o orgulho e vai lá na pessoa, senta junto, olha no olho da pessoa, olha, eu acho que errei, é isso aqui, ou não errei, como é que tá? Sentar e resolver, não joga, não vai procrastinar. Postergando. Vai ficar remoendo dentro de você. Porque aí sim fica doente. E isso, por exemplo, quando é possível. Quando é possível encontrar a pessoa, agora quando é alguém que você nunca mais... Respirar resolve isso. Acabou. Sim. É passar a borracha, claro. Fazer Aliás, a colocação foi muito boa. Se você encontra a pessoa, e você é um belo provacionista, e você acha que pisou na bola, você tem obrigação, no seu compromisso, de chegar para outra pessoa lá e botar na mesa e falar, olha, pisei na bola, entendi errado, Agora, se você não encontra a pessoa por causa dessa ocasião, acredite, confie nas espirais. Sim. Entendeu? Agora também, tipo assim, né? Eu faço uma besteira com um colega aqui do meu lado aqui, eu falo assim, não vou falar com ele que eu vou esperar a próxima espiral. Aí é astúcia. Você tem que chegar a ser humilde e chegar lá e conversar com a pessoa. E na retrospecção? O diálogo sempre é bom. Sempre é bom. É a saída para todos os problemas. O problema é que as pessoas não falam porque são orgulhosas. Entendeu? O orgulho mata a gente. Isso a própria frase já fala. Quantas guerras foram feitas? Mata por E isso. se a desculpa é, se eu for falar para ele ou para ela, o que ela vai achar, será que ela vai aceitar? Saiba você que não existe nada mais poderoso para acalmar ou para resolver qualquer situação quando você chega alguém e fala assim, pisei na bola. Sim. Acaba Admita. na hora o ataque. Admita. Se a pessoa estava te atacando, estava te ferindo. Acabou. A hora que você fala isso, Acabou. acabou. Fez sentido, minha amiga? Muito total, muito obrigada mesmo. Perfeito. Agora vamos ver aonde e quando a gente faz a retrospecção. Onde e quando nós devemos fazer a retrospecção? Toda noite, deitado na sua cama, confortável, tranquilo. Exatamente, a Su já falou tudo. Sempre antes de dormir, final do dia, todas as noites, quando você estiver deitado ou já indo deitar. O exercício deve ser feito deitado de preferência, no início pode se fazer sentado, é recomendado até para o Max ainda no conceito, até você conseguir pegar a prática. E depois, sempre deitado, no momento que você estará próximo de entrar que seu corpo estará próximo de entrar num processo de restauração, onde nenhuma atividade física deve ser executada. Quem deve fazer a retrospecção? Podemos contratar alguém para fazer a retrospecção por nós? Terceirizar. Se pudesse, hein? Terceirizar? Não, olha lá. Não. Você. Existem coisas que ninguém pode fazer por você. E uma delas é a sua parte. E a segunda é a retrospecção. Verdade. Isso mesmo. Como deve ser feita a retrospecção? É rever sua atitude moral em tudo o que ocorreu. Rever a atitude moral. Arrependimento e reforma íntima. Quebrou? No dia seguinte você vai lá e conserta. Resolvido. Onde fez mal? Onde você fez o mal. Onde você colocou sua mão e destruiu. E gratidão onde você fez o bem. Onde o seu toque foi construtivo. Onde o seu toque elevou. Onde o seu toque ajudou. E para mim não há imagem mais significativa do que essa, né? Essa imagem para mim acho que é... Ó, reparem bem o que o Fernando falou. Atitude moral. Ele não falou justificativa. Sim. Tá? Tem muita gente que faz retrospecção e fica se justificando na retrospecção. Que também vira uma parte intelectual e acaba com o exercício. É atitude moral. Então, se você achou que você fez uma coisa mal, arrependa-se e procure a reforma íntima. Né? Se você conseguir, como o Fernando acabou de falar, no outro dia você vai encontrar aquela pessoa, chega lá, faz igual o Fernando falou, cara, pisei na bola. Fulano, pisei na bola. Eu acho que pisei na bola.
Não estou me sentindo bem. Então, e a outra pessoa pode até falar, não, cara, você não pisou na bola, não. Para mim foi até bom, porque graças ao seu empurrão é que eu consegui tomar a decisão. Então, acertou ali, beleza, morreu, legal. Se não esperar, resolve. E se fez uma coisa que é o bem, sinto, mas é para sentir gratidão, não é para jogar confete. Entendeu? Então, a diferença é muito grande entre jogar confete. Gratidão é aquele negócio, nossa, eu acho que eu fiz uma coisa muito bacana. Puxa, como eu me senti bem com aquilo lá. E passou e vai para a próxima. Entendeu? Não é ficar, foi bacana, porque o fulano me aplaudiu, o ciclano, não sei o quê. Não é jogar confete. Até porque, né, se você também entra muito nessa de querer jogar confete, você perdeu tudo. Perdeu, foi pro egocentrismo. E uma coisa que você falou, Carlos, que é muito importante, cara, eu acho que esse, talvez, principalmente quem está em casa e vai ver esse vídeo pelo YouTube, eu acho que a justificativa... porque não, mas eu falei tal coisa, porque fulano respondeu. Aí, pra mim, assim, tem que entrar um princípio muito claro, né? Tudo que vem do externo, você não tem controle. Não tem. Você não, se eu estiver andando na rua, vir alguém me bater, o que eu vou fazer? Eu não posso falar. O que eu posso fazer é a minha reação. Em reagir com agressão, ou em reagir, em apartar, em segurar, qualquer coisa do tipo. Mas a justificativa, eu acredito que deva ser uma das maiores cascas de banana da retrospecção. Sim. Porque, não é possível que eu cometi essa falha, deixa eu ver por quê. Aí acabou. Aí você perdeu. Acabou o exercício. Eu acho que a primeira essência, assim como, né, você deixa a retrospecção levar, não fica nessa ordem cronológica escrevendo às 17h45, também é a primeira coisa, pisei na bola, pisou, acabou, só segue a retrospecção. Não, mas deixa eu ver bem, deixa eu analisar. Mas se o cara não tivesse passado no farol vermelho, eu também não teria passado, eu fui por ele. Não, você foi por você. Acabou. E principalmente pela perda de tempo, né? Total. Que você tem, porque quanto mais você fica justificando e demora, menos tempo você vai trabalhar, como o Alan falou, de auxiliar invisível do outro lado. Uma das coisas que eu acho que mais que empaca as pessoas de evoluir é a autojustificativa. A culpa está sempre no outro. E você sabe qual o limite desse? Sabe qual o limite de você chegar nessa justificativa, não sei o quê? Sabe qual é o limite? O relógio despertar, você tem que acordar para trabalhar. Aí acabou. Só fazendo para entender também, né? Questão do tempo. Ou seja, o tempo, que momento você vai fazer a retrospecção, né? Sim. Se a gente olhar esse tempo que a gente está aqui nesse momento, a gente sabe que esse momento aqui é o aqui e agora do físico. Mas ele primeiro aconteceu antes, em algum momento. A mesma coisa. Então, quando eu já sei que eu tenho que fazer o exercício de retrospecção, ele também vai acontecer se eu, em algum momento, fizer ele antes. Como que funciona isso? Não sei se eu consegui me fazer entender. Entendi, por exemplo, sempre que é em cima e embaixo, então antes de acontecer essa reunião agora, fisicamente ela já aconteceu antes. Exatamente. A mesma coisa lá daqui 10 minutos. Também já aconteceu um pouco antes. Sim. Quando eu for fazer o exercício de reflexão, eu me preparei também para chegar lá naquele momento de fazer? Consegue entender o que eu quero dizer? Eu acho que consigo. Consigo, faz sentido, mas acho que na retrospecção entra muita parte do livre-arbítrio, sabe? Mas na verdade tudo, né? Tudo é livre-arbítrio. Sim. Eu me preparei, assim, eu construí para fazer o exercício. Eu vim me preparando? Eu vim me preparando? Quando eu me preparei? Não tem, gente, pelo amor de Deus, não tem isso não. Ó, você tá lá num dia a dia, aí chegou em casa, tomou banho, jantou, não sei o que, parará, chegou a hora de dormir. Certo? Vou dormir. Primeira coisa que você faz é uma oração. Essa oração é o que vai separar você de um lado para o outro, igual a gente faz aqui. Por que a gente começa as reuniões com oração, termina com oração? Por que a gente, quando vai fazer o ritual lá, o ritual ele tem todo aquele auê todo lá para chegar no que interessa. O que interessa no ritual? A concentração. Olha quanta coisa você faz antes da concentração, para você fazer justamente tirar todas as suas quirelas, para você entrar nesse clima. Depois que você faz a concentração, depois você tem de novo, você faz mais alguma coisa para voltar.
Entendeu? Você não volta, sai da concentração e volta. Não, você faz de novo para voltar. Então você elevou espiritualmente, chegou aqui, estou no ápice, fez a concentração, voltei aqui. Entendeu? Então é a mesma coisa da retrospecção. Você tá lá naquele auê todo, um fuzuê do cão. Aí, na hora que você vai fazer a retrospecção, você faz uma oração. Por isso é importante fazer faz uma oração. Sim. Seja Pai Nosso, seja uma oração. Essa oração, seja o que seja ali daquela oração, é que vai te preparar para a retrospecção. Entendeu? E aí depois, inclusive, já falou aqui, né, gente? A retrospecção, para você fazer a retrospecção, você tem que estar deitado, sem se mexer, com o corpo vital, de desejos e mente, um pouco fora do corpo denso. Lembra o que eu falei aqui? O ideal da retrospecção é você não sentir mais seu corpo denso, mas não dormir. Porque você pode não sentir o corpo denso e ir embora para o mundo do desejo, aí ferrou. Entendeu? É esse momento. Então, a preparação é a oração. Entendeu? É a oração. Só isso. Agora, o que acontece muitas vezes? Você está tão preocupado que você fica cravado aqui. Aí você não consegue fazer retrospecção. Você precisa usar uma porcaria, mesmo com oração. Ou você faz oração pensando na retrospecção. Ou faz oração pensando no que você esqueceu de fazer. Quer dizer, entendeu? O problema é que é você com você. Quando você faz o ritual aqui, você pode estar muito ruim, mas outras pessoas podem estar muito boa. Então você vai na vibe, vai tranquilo. Aí você sai, nossa, que ritual legal, pô, o ritual foi bom pra caramba, não sei o quê. Foi bom porque te ajudou, um ajuda o outro, etc e tal. Agora, quando você está sozinho, na cama, eu sou casado com a Sueli, se eu der a mãozinha dada, será que você ajuda? Não ajuda, porque sou eu comigo, entendeu? E ela com ela. E também não vou chegar para ela e falar, aí, você fez? Foi bom para você? Fez retrospecção? Não fez? Não posso, entendeu? Por isso que é difícil. É difícil, gente. Olha, tem muitos estudantes de Rosa Cruz que não faz retrospecção. Passa anos e não consegue fazer. É complexo. Tem uns que até desistem. Sim. Entendeu? Então, é um assunto pesado, um assunto difícil, mas a garantia do sucesso que vai te fornecer espiritualmente é o grande estímulo para você não desistir. E tentar fazer, mas fazer certo. Entendeu? Fazer certo. E tem dúvida? Pergunta. Tem dúvida? Pergunta. Pergunta 200 mil vezes, mas pergunta. Não sai fazendo de jeito que acha que dá, não sei o quê, daqui a pouco você está. Entendeu? Eu acho que ficaria mais próximo da resposta aí, da sua pergunta, a oração antes. Segredo da oração. Para você separar, tirar as preocupações, tirar todas... Mas não pode ser uma oração assim. Meu Deus, que essa noite eu consiga fazer a retrospecção que eu nunca fiz na minha vida. Também não pode ser assim, entendeu? Por isso que eu tenho que ser oração impessoal, por isso que é importante Pai Nosso, oração de estudante, é bem pessoal. Né? Para realmente cortar o dia a dia, aquela correria, a preparação. Como nós fazemos aqui, você bem falou do ritual. Antes de entrar no ritual de concentração, nós fazemos os inários. Fechou? Ô Fernando, e quando você vai lá e não aparece nada? Você fica lá... Porque se não aparece nada, é porque, como eu falei para vocês, a nossa vida não é uma novela e um filme. Tem dias que realmente não vai aparecer nada porque não fizemos nada de bom nem nada de ruim. Isso muito diferente. E tudo bem. Tem muitas vezes assim, nossa vida não é novela, não é filme, gente. Essa vida é um reme-reme. É um reme-reme, é uma rotina que se não souber trabalhar na rotina, ela vira rotina. Rotinão. Exato. Então não vem com essa daí, não apareceu nada. Nossa, que coisa, né? Então você não fez nada, não. Tenta fazer no outro dia o que você não fez nesse dia, tá bom? A retrospecção você usa como motivo de ação, como mola de ação pro dia seguinte. A primeira oportunidade que você tiver de ajudar, que seja abrir a porta, levar o lixo para alguém, você passa. Por isso que o famoso, como dizem por aí, horóscopo todo azul, é uma desgraça, não é uma bênção. As quadraturas oposições não deixam isso acontecer com você. Porque ela te tenta, te derruba. E isso é material para a retrospecção. Então, como nós dissemos aqui, após deitar-se à noite, né, como você faz a retrospecção após se deitar, relaxa o seu corpo, começa a recordar os acontecimentos do dia em ordem inversa, ou você deixa ali vir o que a tua mente trouxer, não duvide nem da gratificação, nem da reformulação. Procure rever essas cenas, né, reproduza diante do seu olhar mental tudo o que aconteceu, sob uma revisão em propósito de julgar suas ações.
de certificar se suas palavras transmitiram o significado pretendido, ou se deram uma falsa impressão, se exagerou, se atenuou, se as experiências relatadas aos outros. Reveja a atitude, mais uma vez, moral em cada cena. Este não é um exercício de memória. Procuramos, então, ver os fatos mais relevantes. E se não tiver nada e ficar um reme-reme, no dia seguinte, dá uma empenhada aí para fazer. Para fazer. Nem que seja uma retrospecção, nem que seja uma reformulação. Devemos então procurar julgar e se arrepender onde estiver, onde este se fizer necessário. Durante as refeições, comeu para viver, eu gosto muito dessa parte, né? Durante as refeições, comeu para viver, ou viveu para comer, para agradar o paladar. Julgue-se a si mesmo, censure-se onde houver culpa e louve-se onde houver mérito. É um exercício esotérico para a vida inteira. Tem um tempo para parar de fazer isso? Não. Quanto mais fazemos esse exercício, mais desenvolvemos nossa capacidade de conhecer as pessoas que nos rodeiam. Quanto mais puro nos tornarmos, mais claramente veremos todas as coisas, todos os acontecimentos, além, é claro, de nos purificarmos e também adiantar aqui nosso purgatório, inclusive nosso primeiro céu. Possibilitando aprendermos, mais uma vez, grandes lições. Quanto você investe na retrospecção? Quanto se paga para fazer a retrospecção? Existe uma taxa que é cobrada para a retrospecção? Se sim, qual é esse valor? Se não, o que é investido na retrospecção? O que eu preciso dedicar à retrospecção? Qual que é o preço que eu preciso pagar? Lençóis de seda. Isso. Egípcio. Travesseiros de penas de ganso. Camas com colchões fantásticos. Música elevada. Um sabor de um odor de rosas. Certo? Canto de passarinhos. Ar-condicionado na temperatura ideal. As cores certas. A posição da cama ao norte. Isso. Não. Você só precisa de tempo. Isso. O teu preço, o que você vai pagar é tempo. E normalmente, quanto tempo se leva para fazer a retrospecção? Ótimo. 1 hora? 2 horas? 30 minutos? 15 minutos? Bota um cronômetro do lado, né? Tem um cronômetro para apitar? É aquele que fica tocando assim. Quanto tempo leva, Su? Alguns minutos, eu acredito. Então, vamos lá. Porque não pode ser muito, é de cada Nós acabamos de falar que nós levamos pelo menos 3 horas por dia para cuidar de algo que é padrão. Passageiro. Ah, Daqui sim. a pouco já foi. Daqui a pouco não é mais nosso. Mas eu acho que assim, a retrospecção vai de cada um. Igual o Luiz, por exemplo, falou, não tinha nada naquele dia. Então, rapidinho fez uma oração, tchau, recuperou, vai lá trabalhar do outro lado. Sim. Se eu, por exemplo, tenho várias coisas durante o dia, eu vou demorar um pouco mais, mas... A retrospecção é feita no mundo do desejo. O mundo do desejo tem tempo e espaço? Não. Então não tem tempo. Dá aquela do Não tem tempo. Acho que tem um investimento maior. Sabe por que não tem tempo, gente? tá. Sabe por que não tem Pensando tempo? assim, Não tem tempo porque é o seguinte, para contar o tempo, alguém tem que estar de fora olhando o tempo que você estiver fazendo a retrospecção. Conclusão, ninguém vai estar de fora. Verdade. E você vai estar tão ocupado na retrospecção que você não tem tempo para ficar contando os passos ou os compassos, entendeu? Então não existe tempo. Não é aqui, né? Não existe tempo, é no mundo do desejo. Mas Se você fizer e contar o tempo, você não está no mundo do desejo, você está no mundo físico. No mundo físico. Aí ferrou, aí não é retrospecção. Mas se nós trouxermos, por exemplo, esse tempo, sabendo que lá você pode fazer 1 milhão de coisas e levar 5 segundos, que seja aqui. E tudo bem, você fez esse... Que nem sonho, né? Se der tudo certo, olha, se der tudo certo, você nunca vai saber esse tempo. Porque é o seguinte, nunca. Porque depois da retrospecção bem feita, a sua recuperação do seu corpo dentro vai ser tão rápida que você já parte para ser auxiliar invisível. Então você nunca vai saber. Perfeito. E é muito bom não saber. Porque se eu falar aqui que é 3 minutos, pode ter certeza que a tendência da gente é ficar marcando o tempo lá. Sim. E aí você chega e fala, nossa, o meu deu 2 minutos. Nossa, o meu deu meia hora. Nossa, o meu... será que isso é bom? Aí ferrou. Até porque depois você, como você já falou, depois que você faz a retrospecção, automaticamente você já entra onde? No mundo do desejo vai embora. Então a retrospecção não te pega espaço. nem no momento do teu tempo no qual você está servindo as pessoas. Ela te pega no momento que você está antes de dormir, quando já está deitado, com os lençóis egípcios e tudo pronto. E o
e a hora que você já está indo... A gente tem você pode usar como exemplo, negócio de tempo, espaço, quando você sonha. Às vezes você sonha tanta coisa, já aconteceu isso com vocês, e você olha no relógio, passou alguns minutos, alguns segundos, e você deu a volta ao mundo. Então é por aí. Exatamente. É só ver aquele filme da Alice. Maior, Alice. acho que Exato. tem um investimento maior aí, que é o grande investimento, que se chama força de vontade e persistência. Eu acho que não conta até mais força de vontade e persistência é o que a gente vai ter que investir. E aqui nós estamos falando, como diz Max Zeno, do exercício mais valioso. Então não espera que seja tipo, Mas pegando só o gancho da Regiane, realmente é persistência, perseverança. Mas assim, isso acontece a partir do momento em que a gente tem a consciência da importância da retrospecção. Sim, porque senão fica oba-oba. Normalmente a gente começa a entender a importância dele e daí você vai em frente. Aí vai em frente. Normalmente é assim. E como diz no Inário, né? Falhando, embora vamos ver, a persistência há de vencer. Status que você deve manter a retrospecção. Como eu disse, existe um tempo, eu tenho que fazer até os 45, até os 55? Não. Esquece, é para a vida inteira, é sempre em andamento. E o mínimo que se espera de um estudante Rosa Cruz é que chegue à eficiência do exercício esotérico noturno de retrospecção. O objetivo é fazer pelo menos 80% das vezes em um mês, conseguindo fazê-lo até o fim, ou seja, até a primeira causa de um evento do dia que colocamos em ação. E que para nós, proeminente, ou para um arrependimento interno, em uma posterior reforma íntima, ou uma gratificação clara e Exigente. Muito obrigado. Eu fiz isso, achei muito interessante, trazer o W2H. Esse é maravilhoso. Então, se falar qual que é o plano de ação para uma retrospecção. O que é o exercício de retrospecção? É o exercício mais valioso do que qualquer outro método para adiantar o aspirante no caminho da evolução. Por que fazer? Para nossa elevação espiritual como estudantes, temos tal meta, elevarmos-nos como em passos largos, dia após dia, e nos tornarmos servidores puros e amorosos. Em um vaso sujo não pode haver água pura e saudável. Aonde? Na cama. Só você. Isso. Todas as noites. Como? Deite-se confortavelmente, relaxando, e reveja os acontecimentos do dia em ordem inversa, louvando-se onde agiu de forma correta e arrependendo-se onde agiu de forma incorreta. Não é se culpando. Não esse grande, amanhã eu vou fazer uma estátua falando desse negócio que eu fiz, vou postar foto que eu levei sopa para dar um monte. Não é isso. É só arrepender onde pisou na bola e gratificação, puta, aqui mandei bem, legal, que seja o próximo impulso para o próximo. Quanto custa? Poucos minutos antes de você dormir. Status, sempre em andamento. Nunca ele vai estar com cheque ali. Concluído. E agora nós vamos para a regra de ouro. Regra de ouro é legal. Regra de ouro. O que seria a regra de ouro? A regra de ouro é vivenciar diariamente a regra ensinada por Cristo em Lucas 6,31, que diz assim: assim como quereis que os outros vos façam, do mesmo modo lhes fazei-vos também. Eu vi isso muito da minha avó. Aquilo que você não quiser fazer para o outro, aquilo que você não deseja para o outro, você não pode fazer. Aquilo que você não quer para você não pode desejar ou fazer para o outro. Essa é a grande regra de ouro. E quando você fala de regra de ouro, você tem que pensar em compaixão. Mas compaixão não como um sentimento, e sim como uma lei, como uma obrigação, como um dever. Nós devemos ter essa grande compaixão por todos, que o coração nunca descanse, mas sempre ouça o grito da humanidade sofredora. Devemos ter tolerância com as deficiências dos outros, pois esperamos o mesmo para nós mesmos. Deixe nossa luz brilhar para que todos possam vê-la em nosso rosto. Deixe nossas mãos fazerem apenas ações nobres e boas e verdadeiras. Que nossos pés estejam sempre prontos para realizar rapidamente e aliviar os problemas dos outros. Então, algum dia a humanidade trilhará o plano superior de pensamento e ação. E o Cristo será libertado da terra. Então, homens e mulheres viverão a vida de Cristo. Assim seremos capazes de atrair almas de anjos para habitar conosco. O mal desaparecerá e um novo céu e uma nova terra serão nossos.
para habitar. Então, a regra de ouro aqui, assim, essa parte que fala de ter essa paciência, de ter essa compaixão com os outros, é de extremíssima importância. Ninguém curado fere o outro, só fere o outro quem está ferido. E às vezes, quando nós perdemos essa visão, nós tendemos a reagir às pedras que podem nos tacar. Quando nós reagimos, nós não somos nada mais, nada menos do que igual ou pior, porque às vezes o outro não tem a consciência. Se você tem a consciência e agiu de forma defensiva, de uma forma reativa, aí a gente está fazendo o quê? Está jogando a regra de ouro para bem longe. Então, como estudantes Rosa Cruzes, nós temos que ter essa visão e entender que aquele que hoje está baixo, amanhã pode estar alto. Que cada um de nós tem algo muito especial que daqui a pouquinho vai aparecer aqui na lição, senão eu vou pular. Ô Fernando, aí você falou uma coisa interessante. Como estudante Rosa Cruz. Sim. Mas só como estudante Rosa Cruz? Não, como isso falando pelo quesito de nós estarmos aqui na reunião, mas isso tem que ser regra, tem que ser prática na humanidade. Isso. Dentro de empresa, com amigo, com familiar. Aí, sabe o que ocorre quando você chega e comenta com uma pessoa comum no seu dia a dia, e você fala assim, é dando... Que se recebe? Todo mundo sabe disso. Da boca pra fora. Sim, é isso. Perfeito. Mas todos sabem a regra. Todos. Assim, até hoje, eu não encontrei alguém que não te complementa essa regra. Frase. Só que aí, na prática... Não funciona. Não, por quê? Não funciona para ele, por exemplo. Não observou eu só estou o quão contextualizando poderoso é aqui, Sim. porque como a gente mostra e ajuda o próximo a seguir essa regra de ouro. E aí... Que é um trabalho. E eu acho que essa tua fala para mim é muito importante. Por quê? Porque normalmente, tá? Como eu agiria? Caramba, essa frase é típica. Por que você, vou apontar para o outro, não vou falar para mim. Por que você não está fazendo? E aí o que aconteceu na hora que eu fiz isso? A minha compaixão já não é, já virou, já não é mais, já passou o dever. Isso, a gente entender que as pessoas vivem milagre todos os dias, só que elas não veem o milagre acontecer. Elas não veem, infelizmente. Então a regra de ouro, às vezes ela usa uma vez e a coisa acontece, dá tudo certo para ela, a vida vira uma maravilha. Aí daqui a pouco ela não faz mais a regra de ouro, as coisas começam a dar tudo errado. Mas ela não percebe, ela fala, cara, agora estão querendo puxar o meu tapete. A galera tá vendo eu cresci demais, aí ela vai terceirizando. E aí nunca ela consegue ver, cara, na verdade as coisas estavam rodando quando eu estava servindo, quando eu estava ajudando, quando eu estava dividindo, quando eu estava dando, quando eu entregava primeiro eu tinha depois. Mesmo porque a compaixão é se colocar no lugar do outro. Entender que tem um tempo. Isso. Por isso que você falou, não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fizesse para você. Exatamente. Né? A questão é de ferramentas. A gente fala assim, só estudante Rosa Cruz, não é bem só estudante Rosa Cruz, é quem tem ferramentas adequadas para tal. A ferramenta principal nesse sentido é o corpo de desejos. Então, se você tem um corpo de desejos ainda atingido de vermelho, de marrom esgoto, de cinza chumbo, de azul bem escuro, de vermelho vibrante, você não vai conseguir chegar nisso, entendeu? Porque você está vibrando com materiais inferiores do mundo do desejo. Então você é uma pessoa que gosta de disputa, gosta de ganhar, gosta de briga, gosta de discutir, gosta de sensualidade, entendeu? Então essa pessoa, é impossível ela conseguir praticar a regra de ouro. Ela só vai praticar a regra de ouro se ela tiver algum interesse a ganhar. Porque ela perdeu, que ela não está mais praticando a regra ela de está ouro. aplicando astúcia. Igual os fariseus faziam, igual nós vimos na reunião do curso bíblico que o demônio, o tentador fazia, entendeu? Então, aplica nesse sentido. Não é bem regra de ouro, mas ele tenta aplicar e tenta dizer que é. Então, enquanto ele não tiver o corpo de desejos, ele não vai conseguir. E isso a gente tem que entender também, entendeu? Por que tem que entender também? Porque senão a gente vai virar missionário, e missionário não é nada bom para uma escola esotérica. Então, primeiro, cuida do seu rabo, para olhar o rabo do outro, entendeu? Então, cuida do seu corpo de desejo primeiro, né?
E, inclusive, essa é uma boa questão para ser aplicada na retrospecção durante o dia, né? Será que eu estou fazendo aquilo que eu gostaria que as pessoas fizessem comigo? Quantas vezes será que eu não faço? Ou eu não faço por omissão, ou eu não faço por comissão. O que é por comissão? Comissão é eu faço porque todo mundo faz. Entendeu? Isso é comissão. Eu faço assim que todo mundo faz. Então você não consegue. Então a questão é ferramenta. Então a pessoa não tem a ferramenta. Aí você tem a compaixão. Você fala assim, será que se eu tivesse o corpo de desejo daquela pessoa, eu também não conseguiria fazer? Logicamente que eu não conseguiria. Então eu tenho compaixão dela. Porque ela não sabe ainda que ela tem que melhorar o ferramental dela para depois ela começar a pensar nisso. Enquanto ela não conseguir, ela não vai conseguir. E eu, compassivamente, estarei esperando e me policiando para não fazer o que ela está fazendo. Porque lembre-se, toda vez que você vê um defeito em um irmão ou na irmã, é uma lição para você. Ele serviu de espelho. É a famosa regrinha do espelho. Ela está servindo de espelho para você. Então, essa compaixão nasce justamente disso. E aí, nessa compaixão sai a gratidão. Qual é a gratidão? Puxa vida, ela está mostrando uma coisa que está dentro de mim, eu não sei onde está. Então, vou me recolher e vou procurar descobrir onde está. Entendeu? E fazer essa autocorreção. Lógico. Por isso não tem as respostas direto, que você tem que buscar, né? Sim. É somente viver na regra de ouro de Deus que teremos a era de ouro do homem. Exatamente. Essa frase para mim é maravilhosa, estupenda. Unidos venceremos, divididos. Por isso que chama-se fraternidade, né? Fraternidade é unido. O que não beneficia a todos, não beneficia realmente a ninguém. Isso aí fez parte do teste de Max Sendel, quando o mestre chegou para ele, o irmão Marco, e falou assim, eu vou dar tudo que você precisa, mas você não precisa falar para ninguém. Aí ele chegou e mandou o irmão maior plantar batata. O velhinho, né? Em bom alemão. Entendeu? Vá plantar batata. Certo? Aí o irmão maior voltou. Por causa dessa frase. Por causa dessa frase. Porque aquilo que não beneficia a todos, realmente não... Sim. Já pensou, cara, o seu Marcos vai pensar tudo que passou, sair dos Estados Unidos, andar de trem, pegar navio, chegar com o cara propor uma coisa dessa? Uma coisa dessa. Tem uma outra frase também que eu gosto muito, essa é de um filósofo que ele disse, né? Tudo... Do Kant. Exato. Tudo que não puder contar como fez, não faça. Se há razões para não contar, as mesmas são para não fazer. Essa também acho que entra muito na regra de ouro. A regra de ouro tem muito a ver com ética e tal. Então acho que essa frase de Kant representa muito a regra de ouro, né? E à medida que a evolução humana avança, por exemplo, Caim matou Abel, em outras palavras, o poder da razão superou o poder do amor no pensamento, sentimentos e funcionamento da humanidade. Precisamos apenas estudar as condições que agora prevalecem em todo mundo para perceber como isso é verdade. Se o coração do ser humano fosse verdadeiramente despertado para que o amor se tornasse a força motivadora da sua vida, a guerra cessaria automaticamente. O ser humano desperto saberia que até que ele possua o poder de criar vida, ele não tem o direito de tirá-la de jeito nenhum. Eu não me recordo qual, mas eu sei que existe um grupo tal, que existe uma filosofia que eles não andam no jardim ou onde tem grama ou onde tem terra de noite. E aí perguntaram por quê? Porque sem querer eu posso esmagar um inseto. E aí fala, mas não, eu não falo, como vou retirar algo que eu não posso colocar de volta? E se você parar para pensar, simples, né? O repórter mesmo, acho que qual que é o sentido disso? Mas olha que profundo, né? Se você realmente não pode criar, você não tem o menor direito de destruir. O único motivo legítimo para a punição é a reabilitação. Isso que eu queria falar, que nós estamos falando bastante na retrospecção, né? E aí, Terezinha, qual que é a chave aqui, né? Quando nós fazemos essa retrospecção, não é para nos punirmos, para, nossa, esse autoflagelamento. O objetivo é reabilitar, não a vingança. Vingança seria nós ficarmos aí remoendo isso. Seria praticamente uma autovingança. Enquanto aceitarmos uma dispensa que exige olho por olho e dente por dente, não seremos cristãos. Cristo veio para ensinar a onda de vida humana como transcender essa lei, seguindo o preceito. Tudo que vos quereis que os seres humanos vos façam, fazei-vos também. Não podemos ser verdadeiros cristãos
até que vivamos a verdadeira regra de ouro. Que a influência unificadora do Cristo encontre dia a dia corações mais receptivos, que caminhemos sempre com renovadas esperanças em um mundo melhor. Que aprendamos a conhecer e a olhar além das passadas e presentes crueldades o caminho da fraternidade universal. Esta está marcada o grande e novo passo do progresso humano em sua larga e gloriosa jornada, desde o ser mais desprovido de grandeza, que nós acabamos de falar, uma formiga, um inseto, desde o protoplasma até a consciência una com o Pai. Esse com o Pai, distante e divino, acontecimento para o qual se move a criação inteira. Ou seja, todos nós temos como objetivo nos tornarmos um Deus criador. E aí, um outro ponto super importante na regra de ouro é o poder criador do pensamento. Esse poder é o fator mais potente e fundamental na vida humana. O ditado segundo o qual os pensamentos, as coisas são tangíveis, quase que palpáveis, é uma verdade incontestável. Cada vez que pensamos em algo, criamos um pensamento, forma, que se pode converter em uma força vivente, flutua ao redor de nós, em nossa aura, e se torna parte de nossa atmosfera mental. E, por consequência, integrante da nossa própria vida. A primeira coisa a fazer é analisar os nossos pensamentos habituais e ver se mostram tendências egoístas e mesquinhas, ainda que seja em pequena escala. Se assim acontece, comecemos imediatamente a trabalhar para eliminá-los. E os dois meios principais para se trabalhar são mudanças de pensamento e de ação, especialmente com as demais pessoas, quando a ação é para o terceiro. E o pensamento é o primordial, e se corrigirmos, veremos que automaticamente que nosso modo de agir está de acordo com esse pensamento e também será transmutado. Porém, sabemos que pensamentos ruins de vez em quando vêm. De fato, às vezes aparece praticamente até impossível evitar que se infiltre em nós. Mas a resposta a chave para essa grande resposta, né, a essa pergunta, está em substituir o tipo de pensamento. Então, ao invés de ficar lutando, nossa, esse pensamento não pode vir na minha cabeça, meu Deus, eu não posso pensar essas coisas, eu tenho que tirar isso da cabeça, você tem que fazer o quê? Substituir esse tipo de pensamento, porque essa prática se fundamenta, né, no fato de que dois pensamentos não podem ocupar ao mesmo tempo a mente. E ela se assemelha ao princípio físico, que diz que dois corpos não podem simultaneamente ocupar o mesmo espaço. Quando você se sentir perturbado por maus pensamentos e de qualquer índole, substitua-os simplesmente por outros e concentre-se no positivo. E verá que o pensamento ruim ali não poderá mais penetrar. E o poder interno. Quando falamos também do poder interno, precisamos entender e aceitar a existência de um poder interno. Esse poder é um passo muito importante a considerar. Esse grandioso poder do qual os homens, em sua maioria, não possuem um mínimo de conhecimento. E na realidade, sequer suspeitam que realmente o têm. Esse poder interno é um estupendo fator na vida humana e sobre ele se apoia o êxito da vida. O ego, o espírito, o eu superior, a vida que vem de Deus e o poder essencial que mantém o homem ativo. Esse poder interno é o Deus interno, parte de um Deus externo, Deus do universo. É o laço pessoal que nos une a Deus. Portanto, reflita forte e profundamente o quão poderoso é este eu superior. É onipotente porque é parte de Deus do universo. Esta onipotência, contudo, está mais ou menos latente na humanidade de hoje. É função da evolução desenvolver e converter em positiva e dinâmica a onipotência. Eis que, gradativamente, estamos aprendendo a fazer em nossa vida diária por meio de sucessivos renascimentos. Aqui eu gosto muito dessa quando eu estava lendo esse material, me lembrou muito a história de um mosteiro em que a convivência estava muito ruim, não estava legal, e aí, né, eles falaram, pô, a gente precisa tentar resolver isso. E aí foram até um sábio, e um sábio falou para eles, e deu uma informação confidencial a um deles. Falou,
Cristo, Jesus, está lá entre vocês. Só que ele não pode se revelar ainda. Quando chegou lá, e isso foi falado para os monges, ficou aquela dúvida, né? Eita, quem será? Automaticamente, num passe de mágica, todo aquele ambiente hostil passou a se tornar um ambiente saudável. Por quê? Vai que o mestre está aqui. Bem no mestre. Vai que logo assim que eu saio do banheiro ele entra. Então o que eu tenho que fazer? Só que na realidade, isso é... Todos nós temos o que dentro de É nós, gente? verdade. Temos uma centelha divina. Todos nós temos um... Todos nós somos um O Deus. sábio não mentiu, não. Não mentiu. E às vezes, por não ter essa percepção, nós acabamos fazendo o quê? Trata as pessoas que, porque tem algum interesse, trata melhor, acredita que não tem o que acrescentar, egoisticamente trata de um jeito diferente. Então, assim, entender que cada um de nós tem esse poder interno muda totalmente a visão que você tem com as pessoas. Se seguirmos essa sugestão e as praticarmos, os resultados em nossas vidas serão construtivos. O fracasso se transforma em vitória. Os obstáculos que se apresentam desaparecerão aos poucos e veremos que tudo atua. Isso é maravilhoso, né? Que tudo atua conjuntamente para o bem, para o êxito em todas as coisas da vida. Se deixarmos ao acaso o nosso poder interno e seguirmos o nosso desejo inferior, bem como extravagâncias e toda a parte ali de desejo inferior, nossas dificuldades aumentarão e a nossa caminhada pela vida será muito árdua. Vemos quão importante é estar alerta para captar as ideias e intuições que a vida cotidiana nos apresenta. O Deus interno, que é onipotente e possuidor ao mesmo tempo de toda a sabedoria, está ali, contínuo, enviando mensagem à mente consciente em forma de intuição, de inspiração e de ideias originais. Elas nos dizem o que o nosso eu superior, em sua sabedoria, deseja que falemos e que façamos. Que falemos e que façamos. E a lei de consequência ou de causa e efeito, a lei de consequência e de causa e efeito é efeito do nosso caráter e do nosso destino. Essa frase é forte também. Aqui nós finalizamos a regra de ouro. E como prometido, nós falamos da última terminologia, que é a natureza. Temos mais 2 horas para terminar a reunião. Quando falamos natureza, no terminologia Rosa Cruz, nós estamos falando das florestas, Não, nada disso. Nós estamos falando de um símbolo visível de Deus. O símbolo visível de Deus invisível. A natureza jamais despende esforços em processos inúteis. A natureza não busca vingança. A natureza é uma mãe. Está empregando sempre os melhores meios para a realização dos seus fins. A natureza fornece toda classe de experiência de maneira tão maravilhosa e com sabedoria tão consumada que quanto mais profundamente penetramos nos seus segredos, mais impressionados ficamos com a nossa própria insignificância. Mais cresce nossa reverência a Deus, cujo símbolo visível é a natureza. Quem rege a natureza são as leis da natureza. As leis da natureza são as leis de Deus ou leis divinas. Então, por exemplo, se você burla uma lei de Deus, você tem um efeito do transgressor, o efeito dessa lei. Então, como a gente está vendo hoje, né, quem vê de fora fala, nossa, a natureza está pegando fogo, a natureza está gelando as mares, a natureza está... Não é a natureza que está. Quem está fazendo isso são os transgressores, que são os seres humanos, somos nós. Né? Enquanto a gente continuar caminhando, destruindo aquilo que foi muito bem construído por Deus, nós estamos burlando a lei de Deus, não é? Então, não adianta, quer dizer, é uma consequência. Aí você fala, todo mundo, todos nós aqui estamos no mesmo barco, entendeu? Não fizemos, não, mas eu não faço agora. Você não faz agora? Ué, então você não sai de carro, né? Você anda a pé, mesmo andando a pé, você está queimando petróleo.
Entendeu? Então, nós estamos num enredo que, de novo, o que melhora são as nossas ferramentas. Se você melhorar as nossas ferramentas, você resolve esse negócio. Se você não melhorar, você não resolve. Então, não é porque aqui nós estamos na Fraternidade Rosa Cruz que nós não estamos infringindo as leis da natureza. Nós estamos infringindo as leis da natureza, as leis de Deus, e estamos tendo consequência por isso. Entendeu? Então, isso é importante a gente entender, senão a gente fica com aquela preguiça do tipo, então, se é a natureza, eu vou vender tudo e vou viver no meio do mato, no meio da natureza. Tem nada a ver, tem nada a ver. Então, viva pelado lá, né? Porque daí você não pode usar roupa. Se estiver usando roupa, você está estragando o material. Então, não adianta, entendeu? Tem várias pessoas que têm essa proposta e que estão fazendo isso, inclusive, não entenderam nada. Mesmo porque é o seguinte, a gente tem que chegar juntos. Não adianta, você não consegue chegar sozinho. Eu vou chegar sozinho, ser irmão maior. Você não chega sozinho, ser irmão maior. Você não chega sozinho. Você chega junto. Junto com quem? Com aquelas pessoas que eram seus inimigos e você transformou em amigos. E com essas pessoas que são amigos, te apoiar, te ajudar para chegar a um fim comum. Entendeu? Então, não tem como escapar disso. Tanto é que todas as mudanças da natureza, nós mesmos fazemos no segundo céu como preparação para a nossa vida. Então, se hoje nós estamos na posição que estamos, é porque nós construímos, todos nós, a humanidade inteira que está aqui renascido, construiu isso lá no segundo céu. Só que construiu isso no segundo céu conscientemente de saber como tirar o melhor disso para o bem. Agora, quando chega aqui, você esquece tudo isso e enfia o pé na jaca. Lembrando que são trabalhos de espíritos da natureza, né? Que estão fazendo todo esse trabalho aí. Que a gente não pode... sobre as nossas ordens que foram dadas lá no céu por nós mesmos. Sim. Uma pergunta, você falou de transgredir as leis da natureza, por exemplo, quando nós somos mais egoístas, mais mesquinhos, isso é uma forma de transgredir as leis de Deus? Quando você sabe que você tem um carro que faz 25 km por litro, ou que é elétrico, e você compra um outro carro por mesquinharia, ou porque você gosta de potência, que faz 10 km por litro. Certo? Você tem um carro que faz 25 km por litro. Só que ele é bonitinho e tal, não sei o quê, mas você tem uma SUV linda, maravilhosa, aro 17, não sei o quê, que faz 5 km por litro. Você compra a SUV em vez de comprar aquela lá. Mas isso entende quando é diretamente com a natureza, quando é algo ligado a essa natureza. Mas quando é algo, por exemplo, relacional, entre, por exemplo, entre eu e minha irmã, é uma forma também de eu transgredir as leis da natureza de Deus? Se você a deseja a possuí-la, sim. Não, mas se você deseja ter um relacionamento fraternal com ela, não. A lei de causa e efeito é uma lei da natureza. Então ela está dentro. Sim, lei da natureza, não tem a ver com isso que nós estamos falando. Se o relacionamento é fraternal entre duas pessoas, onde não há desejo de posse, seja essa posse financeira, emocional, sexual ou canal A4, você não está transgredindo a natureza, você está indo junto com a natureza, porque a fraternidade faz parte da natureza. A partir do momento que você tem algum interesse que não seja esse interesse fraternal de um relacionamento de irmãos, aí você está transgredindo a natureza. Tem uma lição nossa que a gente fala, quais são as leis da Mesma coisa vale com os filhos. Na hora que você fala assim, meus filhos, já transgrediram a natureza. Não são seus filhos. Mesmo porque ele pode ser filho agora e ter sido seu maior inimigo lá atrás. Se você soubesse que foi um inimigo atrás, com certeza que você ia tratar seu filho de outra maneira, né? Exatamente. Então você está transgredindo direito. Fora que também isso é muito importante o que você falou, cara, de se pensar aqui, né? Meu filho, minha casa, meu carro, minha mulher. Tudo que nós temos são apenas para que nós administremos. Toda vez que você se ocupa em falar isso, ou se preocupa com isso, você está transgredindo a lei da natureza. Em falar que é seu, em falar que é meu, e ter essa posse. Entendi. O ideal, e que é real, né? Mas que precisa isso também estar muito claro para nós, né? De que tudo que nós temos, casamento, filho, amigo, empresa, emprego, é tudo situacional e para que nós administremos. Totalmente situacional. Só. Sempre fala assim, olha. Só. Para você desapegar um pouco disso, eu tenho um exercício muito fácil para fazer. Quantas pessoas nasceram e já morreram na sua vida? Nossa. E continuam vivos por aí, mas morreram na sua vida. Quantas pessoas estão hoje vivas na sua vida? E quantas pessoas morrerão na sua vida em breve?
Entendeu? Então, é como você falou, são passageiros. Então, nesse intervalo de tempo, procurar um relacionamento fraternal com ela. É o que a gente fala ali, servir a divina essência oculta em cada um. Entendeu? Esquecer todos os defeitos, todas as diferenças entre tal, de servir a divina essência. O resto é resto, entendeu? Se a gente tentar se conduzir por aí, muitas preocupações, muitas perdas de tempo, acaba, porque nós estamos num momento de tempo e espaço. O momento nosso é tempo e espaço. Entendeu? Então, quanto mais tempo eu gasto com firulas, menos eu consigo caminhar. Então, todos nós aqui e quem está do lado de lá, se fizer uma continha básica, tem muito menos tempo de vida e muito mais tempo do que viveu. Ou seja, o desencarne nosso daqui está muito próximo, naturalmente falando. Não naturalmente, então, nem se sabe, certo? Então, esse tipo de coisa tinha que ser visto por nós como um estímulo, uma motivação para a gente nos reformar de fato, para fazer o exercício de retrospecção como tem que ser bem feito, para tentar viver a regra de ouro, para tentar não transgredir minimamente a natureza. Por exemplo, transgredir a natureza, muitas vezes, deveria gerar arrependimento e reforma íntima. E não gera. Porque, como a gente fala, não, mas eu não derrubei nenhuma árvore, eu não abri nenhum poço de petróleo, não, mas eu não joguei nenhum plástico no chão, eu reciclo todas as coisas. Não é isso, gente. Isso é óbvio. Entendeu? Ajudar a reciclar, separar coisas óbvias. Não vou nem perguntar aqui, tá? Para não expor ninguém. Não. Mas quantas pessoas aqui realmente separam o lixo reciclado e o lixo não reciclado? Então, esse exame de consciência tem que ser feito, entendeu? Mas isso é a busca do estudante Rosa Cruz sempre, cada dia mais, né? Como você falou lá do 5W lá e do 3Hs lá, né? Nós temos também a regra da melhoria contínua, né? Não é, Alain conhece bastante isso. Melhoria contínua. Isso é regra para o estudante Rosa Cruz. Entendeu? Não é do tipo, não, mas eu estava cansado, aí eu joguei no lixo assim porque eu estava cansado, aí eu não faço isso porque aqui na minha cidade não tem serviço de reciclar. Gente, isso é ignorância pura de um estudante que não é Rosa Cruz, porque o estudante Rosa Cruz não faz isso. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão com sentir mais próxima essa inefável presença, para dar aos outros tudo que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que aqui conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem, e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas a fim de que vivem em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Que as rosas floresçam em vossa cruz.